Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor em Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Bom, hoje eu continuo uma série que eu estou pregando às terças-feiras, e o título que eu dei para esta série é Coisas que Jesus Nunca Disse. Coisas que Jesus nunca disse. Tem muitas coisas que Jesus nunca disse, tem muitas coisas que não estão na Bíblia, e muitos de nós pensamos que está. Tem coisas que Jesus não falou e a gente pensa que Jesus falou. Tem coisas que não estão na Bíblia e a gente fala como se fosse um versículo da Bíblia. Tem ditados populares que parecem cristãos demais, e aí eu acho que eu já até falei, devo ter falado algumas vezes na vida também, alguns ditados populares pensando que era algum versículo. E tem muitas coisas que as pessoas falam e até falam como se fosse algo que estivesse na Bíblia, mas não está na Bíblia. É sobre isso que a gente tem falado às terças-feiras aqui, né? Primeira semana eu falei, todos somos filhos de Deus. Eu falei sobre isso. Segunda semana eu falei, Deus dá a cada um a cruz que pode suportar. Eu não vou dar resposta para você, se você não ouviu, depois você vai lá no YouTube, no nosso canal, e ouça a mensagem. E hoje a mensagem que eu vou pregar, o título dela é Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Será que todos os caminhos levam a Deus? Antes de começarmos, vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos agradecer a Deus, pedir que Deus fale conosco nessa noite. Deus, obrigado, Pai, por este momento, por esta noite. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos. Eu oro e peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, que não seja apenas mais um culto, que não seja apenas mais um encontro religioso, mas que seja uma noite de transformação, que seja uma noite que o Senhor mude as nossas vidas, transforme as nossas vidas, molde o nosso caráter. Nós queremos sair deste lugar mais parecidos com o Senhor, por isso viemos até aqui nesta noite. Fale, haja com liberdade em nosso meio. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma afirmação muito comum. Essa é uma afirmação que a gente ouve na boca de muitas pessoas. Geralmente quando se tem uma roda de pessoas com, por exemplo, e hoje aqui a discussão não é a respeito de religião, mas quando se tem uma roda, por exemplo, com pessoas que têm diferentes religiões, a frase geralmente é essa: todos os caminhos levam a Deus, já que ninguém quer ficar desconfortável um com o outro ali, já que eu não vou defender a minha religião e dizer, não, é a minha que leva a Deus, não é a sua, é a do outro. Então, você precisa ter uma religião, você precisa acreditar em alguma coisa, afinal, todos os caminhos vão levar a Deus. Não importa o caminho, não importa a estrada que você vai pegar, você precisa pegar uma estrada, e se você pegar esta estrada, você vai chegar até Deus. E muitas pessoas acreditam nisso. Muitas pessoas acreditam que
Deus, ele é essa pessoa que ele pode ser encontrado através de muitas estradas, através de muitos caminhos, que não existe apenas um caminho apenas que se pode encontrar Deus. Então, se todos os caminhos, se essa frase é verdadeira, se todos os caminhos levam a Deus, logo, Deus é uma pessoa extremamente fácil de ser encontrada. Se qualquer caminho, se todos os caminhos me levam a Deus, então Deus é muito fácil de encontrar. Já que todos os caminhos vão dar lá em Deus, então todo mundo encontra Deus. Então qualquer pessoa que escolhe um caminho aí na vida, vai tropeçar em Deus em algum momento. Mas o que me deixa intrigado com isso é que, quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para a vida das pessoas, não me parece que as pessoas estão tropeçando em Deus. Não me parece que as pessoas estão tendo encontros com Deus. Não me parece que os caminhos que as pessoas estão escolhendo estão levando elas até Deus. Mas, por algum motivo, elas acreditam que todos os caminhos levam até Deus. Se Deus é tão fácil assim de ser encontrado, por que é que então as pessoas, a humanidade, está tão vazia de Deus? Se Deus é esta pessoa que é tão fácil de ser encontrada, todos os caminhos dão nele, a gente tropeça nele, por que é que a gente vê então tanta injustiça? Por que é que a gente vê tanta tristeza? Por que é que a gente vê tantas coisas ruins? Se Deus, ele está em todos os caminhos, então por que o mundo está essa confusão? Na verdade, quando nós olhamos para as pessoas, quando nós olhamos para a sociedade, a verdade é que a gente não enxerga Deus na vida das pessoas. A gente não vê Deus na vida das pessoas. Mas a declaração das pessoas continua sendo: não, todos os caminhos levam a Deus. Como é que pode isso? Como é que pode, se todos os caminhos levam a Deus, mas a gente não consegue ver? Porque quando a gente fala de Deus, quando você fala, se você for estudar um pouquinho sobre Deus, se você for estudar um pouquinho sobre os atributos de Deus, quem Deus é, se você for estudar um pouquinho se eu andar com Deus, o que é que isso vai causar na minha vida, você vai ver que quem anda com Deus não é mais a mesma pessoa. Quem anda com Deus, algo acontece na vida dessa pessoa. Quem cruza o seu caminho com o caminho do Senhor, nunca mais é a mesma pessoa. Existe uma transformação, a vida da pessoa é mudada, é transformada, a pessoa não é mais a mesma pessoa. Agora, quando a gente olha para a vida das pessoas, a gente não consegue ver Deus na vida das pessoas, mas elas dizem que os caminhos, todos os caminhos levam até Deus. Eu coloquei aqui que, na verdade, essa frase, todos os caminhos levam a Deus, em parte, ela não é totalmente mentirosa, porque ela leva a Deus. O único problema é que ela não leva ao único Deus, ela leva para algum Deus. Porque, não sei se você sabe, existem outros deuses. Pessoas adoram outros deuses. Tudo aquilo que você coloca à frente de Deus na sua vida se torna um Deus para você. Materialismo, hedonismo, culto ao prazer, as coisas, aquilo pode se tornar um Deus para você. Então, na verdade, essa frase aqui, ela pode ser em parte verdadeira. Todos os caminhos levam a Deus, pode te levar mesmo a algum Deus, mas não necessariamente vai te levar ao único Deus. E eu acho que aqui a gente encontra o grande problema, e na verdade é aqui que
Muitas pessoas, na verdade, ficam frustradas e até acabam perdendo a fé, e não só perdendo a fé, mas acabam deixando de acreditar que este único Deus, que é o Todo-Poderoso, que a gente fala a respeito, elas passam até a duvidar que esse Deus ele existe. Porque eu caminhei acreditando que eu iria encontrar um Deus, e quando eu cheguei no final da linha, eu vi que no final dessa linha, no final dessa história, eu não encontrei satisfação, eu não encontrei alegria, eu não encontrei paz, eu não encontrei o que eu achei que eu iria encontrar. Então esse Deus ele não existe, então esse Deus ele não é real, então esse Deus ele não é verdadeiro. Na verdade, o problema é que esse caminho que a pessoa pegou foi um caminho que levou ela a algum Deus, mas não levou ela ao único Deus, aquele que criou o céu, a terra e todas as coisas. Este foi o problema. E muitas pessoas chegam a essa conclusão: então Deus não existe. Deus não existe. Eu não sei porque as pessoas pensam isso a respeito de Deus, porque a gente não pensa a respeito de nenhuma outra coisa assim. Você quer ir, por exemplo, para um lugar, você quer ir para uma cidade. Eu quero ir para Minas Gerais. Você não pensa que todas as estradas vão dar em Minas Gerais. Seria loucura pensar assim, não, você pega, como é que eu chego em tal cidade? Não, pega qualquer estrada que você vai dar lá, fica tranquilo. Não, você sabe que não. Se você pegar qualquer estrada, você não chega lá. Tem estrada certa para chegar lá. Agora, eu não sei por que as pessoas pensam que qualquer estrada leva a Deus. Qualquer caminho leva a Deus. Não, fica tranquilo, qualquer caminho leva a Deus. O negócio é você conectar, o negócio é você... Não, qualquer caminho leva, não importa nada. A gente não pensa assim em todas as áreas da vida. Agora, com Deus a gente pensa, não, que qualquer caminho nos leva a Deus. A palavra de Deus vai nos ensinar, a palavra de Deus vai nos dizer que não funciona assim, que não é assim, que não existem muitos caminhos. João, no capítulo 14, dos versículos 5 até o 11, Jesus fala sobre isso. E ele diz o seguinte, ele está falando a respeito, ele está falando com os seus discípulos a respeito do futuro, na verdade. Ele está falando a respeito de quando ele iria partir para o Pai. Ele está dizendo, olha, eu vou preparar para vocês morada, eu vou preparar um caminho. E os discípulos estão perguntando, olha, mas você vai, mas e como é que a gente vai chegar lá depois? A gente não sabe o caminho. E aí Jesus vem e faz uma declaração dos versículos 5 a 11, diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e se isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, olha só, Jesus está ali com os discípulos e os discípulos estão perguntando, porque o anseio dos discípulos qual era? Jesus está declarando para os discípulos o quê? Eu vou para o Pai, eu vou estar com Deus, daqui a pouco eu não vou estar mais com vocês e eu vou partir para o Pai, fica tranquilo que eu vou preparar lá um lugar para vocês. E aí eles estão perguntando, mas você vai, a gente não sabe o caminho, a gente não sabe qual estrada que a gente pega, como é que a gente vai chegar lá? E aí Jesus faz uma declaração e diz, olha, eu sou o único caminho, eu sou o caminho, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai, não tem como ir ao Pai, a não ser por mim. Então, não existem 2 caminhos, não existem 5 caminhos, não existem 10 caminhos.
Eu não estou falando sobre a discussão aqui, não é a respeito de religião. Eu não estou defendendo uma bandeira, eu estou dizendo que Jesus é o único caminho. Eu não estou falando que nós que somos desta igreja temos o caminho. Eu estou dizendo que Jesus é o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não são todos os caminhos que vai nos levar até Deus. O único caminho que vai nos levar até Deus é Jesus. É o único jeito. Não se engane. As pessoas pensam que, não, se eu for bondoso, se eu for generoso, se eu for legal, se eu for, Deus vai me aceitar. Não tem nada a ver com ser bonzinho, com ser generoso. Jesus falou: eu sou o caminho. Se não passar por mim, não tem como chegar em Deus. E na verdade foi isso que Jesus veio fazer por mim e por você. Porque não sei se você sabe, mas o homem pecou, caiu, e foi isso que nos afastou de Deus, porque antes disso, o nosso relacionamento com Deus era livre. O homem tinha livre acesso a Deus, o homem estava ali o tempo todo com Deus. Deus ia ali no jardim e tinha comunhão com o homem, mas o pecado separou o homem de Deus. Agora o homem já não tinha mais comunhão, agora o homem foi separado por causa do pecado. Então Deus envia Jesus para que essa ponte que havia sido quebrada fosse religada, e a única forma do homem chegar até Deus é através de Jesus, do sacrifício de Jesus, que foi entregue, foi pago na cruz em favor de todos nós. Ele é o único caminho que nos leva até o Pai. E eu estou falando aqui, a questão não é nem religião, eu estou falando de gente que tem Jesus na boca, mas não tem Jesus no coração. Estou falando de gente que tem Jesus no dia a dia, que fala, que vem até numa igreja, mas não tem Jesus no dia a dia da sua vida. Porque Jesus ele não veio apenas para fazer um caminho, mas ele veio para fazer um caminho e estabelecer um estilo de vida. Jesus ele veio para construir um caminho e mostrar para mim e para você como nós deveríamos viver aqui na terra. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio, morreu, se entregou e falou: o caminho está aqui, agora eu vou mostrar para vocês como é que vive aqui na terra, enquanto vocês não chegam lá no céu. Foi isso que Jesus fez. Agora, essa guerra contra a verdade, que existe apenas um caminho que nos leva a Deus, ela não começou na verdade ontem. Esse papo de que todos os caminhos levam a Deus não é de agora, é desde sempre, na verdade. Isso aqui é desde o tempo de Jesus, desde quando Jesus estava lá falando com os discípulos e com as pessoas, já havia essa discussão. E eu quero ler para vocês um texto em João capítulo 6, dos versículos 26 a 36, que Jesus, olha só o que está acontecendo. Jesus ele vinha no seu ministério fazendo muitas coisas maravilhosas. Jesus ele vinha operando milagres, Jesus vinha fazendo maravilhas. Por conta disso, multidões seguiam Jesus. É claro, aparece alguém que cura o cego, levanta o aleijado, cura os enfermos de tudo quanto é tipo de enfermidade, multiplica pães e peixes, tem 5 pãezinhos e 2 peixes, e multiplica e alimenta não sei quantas mil pessoas, 5.000 pessoas. O povo fica espantado, uma multidão está seguindo Jesus, por conta de tudo aquilo que Jesus está fazendo. Ele prega para aquelas pessoas, as pessoas ficam espantadas com os sermões de Jesus. E aqui em João, no capítulo 6, dos versículos 26 a 36, essa multidão está seguindo Jesus. E aí, olha o que acontece. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo.
Dirigiam-se a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Olha só o que está acontecendo. Jesus está revelando para aquelas pessoas o quê? Eu sou o caminho. Aquela multidão está seguindo a Jesus, e aquela multidão está seguindo a Jesus por quê? Foi o que o texto falou aqui. Eles estão vendo os milagres, as maravilhas que Jesus está operando, e eles estão maravilhados com o que está acontecendo, e eles estão dizendo para Jesus: Jesus, como é que a gente faz para crer no Senhor? Olha, porque Moisés, ele trouxe o maná do céu, e o povo comeu no deserto, e o Senhor, o que o Senhor fez? E aí Jesus disse: não, vocês estão enganados, quem mandou o maná do céu não foi Moisés, foi o meu Pai. E aí ele diz: olha, o pão que desce do céu, meu Pai que envia, não é Moisés. Ele diz: eu sou o pão do céu, aquele que comer do pão não terá mais fome. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu sou a vida, eu sou o único caminho. Ele começa a revelar quem ele era para aquelas pessoas. Só que o que acontece? Não gostaram, porque essa história de um caminho, muita gente não gosta. Essa história de um Salvador, de um caminho, não é legal para muita gente. E esse povo aqui ouviu aquela mensagem: o pão da vida desceu do céu, e quem não comer não vai ter parte, é o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Ele está dizendo que através dele existe salvação, de que ele é o caminho. Não, que papo é esse? Eu não gostei desse papo não, eu estava gostando até aqui. A gente comeu pão e peixe que ele multiplicou, a gente estava gostando das mensagens que ele estava pregando aí, estava legal até agora, mas agora ele vem com esse papo de que é através dele que a gente vai fazer parte do reino de Deus. Não, estou fora. E aí em João 6, no versículo 60, diz o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este sermão, este discurso, quem o pode ouvir? No versículo 66 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só o que acontece. Grande parte da multidão que estava seguindo a Jesus, quando Jesus revela o caminho para aquelas pessoas, eles viram as costas e abandonam Jesus. Quando Jesus revela: olha, eu sou o pão do céu, eu sou o caminho, eles não gostaram do discurso de Jesus. Eles não gostaram. Como assim? Você é o caminho, você é o pão que desceu do céu, a gente tem que passar por você, que negócio, que papo, não gostei desse papo. E só para mostrar para vocês que não começou ontem essa história, que as pessoas não gostam, e eu vou falar para vocês o porquê que as pessoas não gostam dessa história aqui. E aquele povo, e o texto aqui nos diz que o povo começou a ir embora, as pessoas começaram a virar as costas e irem embora dali, abandonaram a Jesus. Jesus começa a olhar para ela e fala: não tinha uma multidão aqui? Daqui a pouco começou a esvaziar, as pessoas começaram a ir embora, de tal maneira que ele olha e fala: cadê? E aí então no versículo 67, Jesus olha para os 12, que é dos discípulos que andavam mais perto dele, e ele faz uma pergunta para os 12, e diz: então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor,
aqui é conhecido. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Mas a minoria, uma multidão estava lá, mas 12 apenas ficaram ali. E Jesus perguntou: vocês também não querem ir com eles? Porque duro é este sermão. Eu sou a vida, eu sou o caminho, não existem muitos caminhos, eu sou o pão do céu que Deus enviou, não existe outro caminho. A multidão, enquanto estava confortável, enquanto tinha milagre, enquanto tinha provisão, enquanto tinha bênção, enquanto aquilo que Deus podia fazer por eles estavam seguindo Jesus. Mas aí então, quando de repente eles pensam: puxa, de repente eu vou ter que deixar algo para trás para seguir este homem aqui, a história já mudou. Então aí já não é tão agradável assim este sermão. Então já que o pão da vida é este aqui, este é o caminho, eu vou ter que seguir este homem, então talvez já não seja tão agradável assim. E uma multidão deixa de seguir Jesus, e é exatamente o que acontece nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque as pessoas não gostam dessa história de um caminho, as pessoas não gostam dessa história de Jesus, o Salvador do mundo, ser apenas um caminho, o caminho que nos leva a Deus, porque elas sabem que se eu acreditar, se eu entender que Jesus é o caminho, isso de alguma forma vai afetar a minha vida. Isso de alguma forma, a pessoa sabe que Jesus na minha vida, a minha vida não vai continuar sendo a mesma. Quando Jesus entra na minha vida, todas as coisas mudam na minha vida. E aquelas pessoas, elas queriam o que Deus podia dar a elas. Mas no momento que Jesus falou: quem não comer, quem não tiver parte de mim, não tem parte do reino de Deus. Opa, então acho que não é para mim esse negócio. Viraram as costas e foram embora. A questão não é que as pessoas não querem Jesus. A questão não é que as pessoas, não é que você fala para a pessoa: olha, Jesus é o caminho, você quer Jesus? Não é que ela não quer Jesus. A questão é que as pessoas não querem que Jesus interfira na vida delas. Elas querem Jesus até certo ponto. Elas querem Jesus enquanto Jesus não atrapalha no projeto dela. Ela quer Jesus enquanto Jesus é a pecinha que vai abençoar o projeto dela. Ela quer Jesus enquanto Jesus vai fazer os desejos dela. É o que está acontecendo com a multidão. Enquanto Jesus multiplicou o pão e o peixe, Jesus era bacana. Enquanto Jesus curou o enfermo, Jesus era muito bem aceito e todo mundo estava feliz com Jesus. Enquanto Jesus estava fazendo as maravilhas, estava uma festa, estava todo mundo seguindo a Jesus. Mas quando Jesus falou uma palavra que eles não gostaram, que contrariou alguma coisa, não, Jesus até aqui agora a gente não quer mais Jesus não. É exatamente o que acontece nos dias de hoje. Não é que as pessoas não gostam de Jesus, as pessoas não querem que Jesus interfira na vida delas. Eu tenho os meus objetivos, Gui, eu tenho os meus sonhos, eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus planos, né? Então Jesus abençoe os meus planos, Jesus abençoe tudo aquilo que eu planejei, abençoe tudo aquilo que, eu coloquei no papel. Mas se Jesus falar para mim que este não é o plano dele, para mim não, aí eu ponho Jesus para o lado, porque quem é Jesus para querer mudar os meus planos? Quem é Jesus para querer opinar na minha vida? Mas a palavra de Deus, na palavra de Deus a gente vai ver que seguir a Jesus, se o único caminho até Deus é Jesus, é andar com Jesus, é seguir a Jesus, eu preciso entender o que é isso, preciso saber o que é isso. E a palavra de Deus vai me dizer que é maravilhoso, mas nem sempre é tão fácil assim. Por que nem sempre é tão fácil assim? Porque o ser humano, ele é egoísta, porque o ser humano, a gente é cabeça dura, a gente quer fazer a nossa vontade, e muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus para as nossas vidas, muitas vezes o que a gente quer não é o que Deus quer para nós. Por isso que muitas vezes é difícil seguir a Deus, porque Deus está falando: eu tenho isso para a tua vida. Aí você fala: não, mas eu queria isso aqui. Mas Deus não queria isso aqui para você, Ele queria aquilo ali. E Ele, como Pai, Ele sabe qual é o melhor para você.
Ele tem o melhor preparado para a sua vida. Ah, mas eu gosto tanto disso, mas não é o melhor para você. Por isso que Jesus fala sobre isso lá em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, ele vai dizer o seguinte, olha, sobre esse caminho que nos leva a Deus, ele vai falar o seguinte, olha, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então ele mostra aqui 2 caminhos, um que é largo, um que é espaçoso, e o que ele vai dizer é o seguinte, olha, a maioria das pessoas vai escolher este caminho aqui, que é largo, porque a princípio parece ser mais fácil, a princípio parece ser mais leve. É claro, o caminho do eu escolho o que eu quero, eu faço do que eu quero, eu atendo os meus desejos, eu faço as minhas vontades, é na hora que eu quero, é quando eu quero, é do jeito que eu quero. No momento é mais fácil, mas esse caminho me leva à destruição. O caminho que me leva à vida, muitas vezes, é negar as minhas vontades, é negar os meus desejos, é dizer não para mim mesmo, é ter o desejo de fazer alguma coisa, mas pelo fato de saber que não é aquilo que Deus tem para a minha vida, é dizer não, porque eu sei que não é o melhor para mim. Pode ser duro ali no momento, mas lá na frente, eu vou agradecer, eu vou olhar para trás e vou dizer, Deus, graças a Deus, que lá atrás, 5 anos atrás, eu disse não, eu fiquei firme, e hoje eu vejo como o Senhor foi bom comigo. O caminho que vai me levar à vida, o caminho que vai me levar a viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Infelizmente, é a minoria que vai entrar por este caminho, vai viver, vai passar por este caminho que leva à vida. Agora, voltando, todos os caminhos levam a Deus. Eu acho que um bom termômetro, como eu comecei falando, eu acho que um bom termômetro é nós olharmos para a vida das pessoas. Todos os caminhos levam a Deus. Será que todos os caminhos levam a Deus? Analisa a vida das pessoas. Em Gálatas vai falar sobre o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Quando eu, por exemplo, eu tenho um encontro com Deus, o Espírito Santo vem habitar em mim, eu passo a dar frutos, o Espírito Santo de Deus vem habitar em mim, e as características, a personalidade de Deus começa a fluir na minha vida também. Então, eu passo a ser uma nova pessoa. Eu agia de um jeito, agora eu ajo de outro jeito. Então, olha só o que vai falar, por exemplo, em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, quem anda com Deus, quem teve um encontro com Deus, vive assim. Será que o mundo anda com Deus? Será que todos estes caminhos têm levado as pessoas a Deus e elas têm tido um encontro com Deus? É isso que a gente vê nas pessoas. A gente vê amor, a gente vê alegria, a gente vê paz, a gente vê longanimidade, a gente vê benignidade, a gente vê bondade no trânsito, a gente vê fidelidade nos relacionamentos, a gente vê mansidão um com o outro no trânsito. É isso que a gente vê no dia a dia por aí? Não é, mas não é, todos os caminhos não levam a Deus, então está todo mundo tropeçando em Deus, então, já que está todo mundo tropeçando em Deus, isso aqui a gente tem que ver na vida de todo mundo. Mas não é. Por quê? Porque não são todos os caminhos que levam a Deus. Levam a algum Deus, mas não a único Deus. Aí, antes, alguns versículos antes, vai dizer o seguinte, olha, ora, dos versículos 19 a 21, as obras da carne são conhecidas e são, aqui é a pessoa que não está andando com Deus, ela faz dela mesma, aqui é quem pegou um caminho e não tropeçou em Deus,
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, essas pessoas que fazem essas coisas aqui não tem nada com Deus. Será que o mundo está andando com Deus, está tropeçando em Deus, nos caminhos que estão trilhando ou não? A gente olha para a vida das pessoas, no geral, e qual o grupo, o que a gente encontra nas atitudes, no dia a dia, a forma que elas vivem a vida delas, o que elas falam. Agora, pior do que isso, não é olhar para fora, o pior é olhar para dentro. O pior não é olhar para quem não sabe. O pior é olhar para a gente. Que a gente ouve isso aqui. E fala, caramba, eu estou nesse segundo grupo, hein? Eu estou tomando tudo. Eu sou meio invejoso. Glutão, eu como, se deixar, eu como já da minha, do vizinho e da casa do outro. Que mais? Idolatria, feitiçaria, inimizade, eu não gosto de ninguém mesmo. Eu brigo com todo mundo. Fechou, eu xingo, mostro todos os dedos para todo mundo. Ciúmes, minha mulher me deixa ciúme, eu brigo com ela mesmo. Iras, eu sou uma pessoa muito irada. Você está nesse grupo aqui? Então talvez você está no caminho, igual o mundo está dizendo aí, que todos os caminhos levam a Deus. Você está no caminho errado. Você está achando que você ia tropeçar em Deus e não tropeçou ainda. Um caminho que as pessoas pensam que leva a Deus e não leva é a religião. É a religião. A religião tem sido um caminho que tem roubado as pessoas de Deus. Porque a pessoa pensa, eu vou à igreja, e aí ela tira um peso da consciência. Já que eu vou na igreja, então pronto, eu estou me relacionando com Deus. Quem disse? Você pode vir na igreja a vida inteira e nunca se relacionar com Deus. Digo mais, você pode ler a Bíblia e nunca se relacionar com Deus. Você pode fazer uma oração e nunca se relacionar com Deus. Por quê? Porque pode ser da sua cabeça. Tem teólogo que não é crente. Crente que eu digo cristão, de crer, de ter relacionamento com Deus. Conhece a Escritura, sabe de cor, sabe muito mais do que eu e você, tudo junto. Mas não se relaciona com Deus. É possível isso. E pode ser um caminho. E eu acredito que muitos dentro da igreja estão neste caminho, pensando que estão neste caminho e eu vou tropeçar em Deus em algum momento, mas Deus não está nesse caminho. Deus não está nesse ritual que você, se eu for 2 vezes na semana na igreja, se eu orar 4 vezes por dia, de manhã antes de comer, à tardezinha e à noite, e aí Deus está ali, porque eu orei 4 vezes por dia, e Deus está ali porque na sexta-feira à noite, toda sexta eu separo e 2 horas eu oro. Quem disse que Deus está ali? Às vezes você está pagando uma penitência, você está sendo religioso e Deus não está ali. Era muito melhor, talvez, se você orasse 1 minuto, mas com um coração sincero, do que 2 horas, por obrigação. Não é assim com o relacionamento? Marido e esposa, a mesma coisa. Você acha que a tua esposa prefere que você esteja por obrigação ali 3 horas, ou disponível por 10 minutos, olhando no olho dela e ali prestando atenção no que ela está falando? Com certeza disponível por 10 minutos. Interessado no que ela está falando. Mesma coisa com Deus. Essa mensagem não são para outras religiões. Essa mensagem não são para os de fora. Essa mensagem é para nós. Todos os caminhos levam a Deus. É algo para nós refletirmos, porque às vezes a gente pensa que tadinhos, né, daqueles que não conhecem a Deus. E muitas vezes os que estão dentro não conhecem. Tem uma religião, vai na igreja, faz um ritual e não conhece Deus, não ouve a voz de Deus,
não é direcionado por Deus. Deus quer nos levar a um novo nível. Deus quer falar com você. Deus quer ter intimidade com você. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. É sobre você acordar e você dizer: olha, Deus, bom dia, que bom acordar hoje, fala comigo nesse dia, sabe? Tudo que eu for fazer, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso ou aquilo, olha, direciona a minha vida, fala comigo em todos os momentos. Eu acho que a nossa vida com Deus tem que ser assim. Já me perguntaram: você tira um tempo para orar? Eu não tiro hora nenhuma para orar no meu dia. Eu não ponho no relógio: eu vou orar agora 1 hora. Eu oro sempre. Eu saio da minha casa, por exemplo, eu venho da minha casa para cá, para a igreja, eu venho no carro orando, ligo o som do carro, ponho um louvor, venho orando, cantando, orando, estou falando com Deus, estou conversando, estou orando, pensando em alguma coisa, falo, pergunto para Deus, oro, peço, estou orando, falo. É uma amizade, é um relacionamento, não é um ritual. Ele não é alguém distante, ele é alguém perto, que quer se relacionar comigo e com você. Então, não existem vários caminhos, apenas um caminho que pode nos levar a Deus, e este caminho é uma pessoa, e esta pessoa se chama Jesus, e Ele quer ser o meu e o seu melhor amigo, amigo de todos os dias. Você acredita nisso? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.